Olá, gente, bem-vindos a mais uma hora de inglês aqui no Da Rua Enem. E a gente continua hoje com a série Análise das Questões do Enem de 2021. Hoje nós vamos analisar a questão 3 da prova de inglês de 2021 do Enem, tá? Então, lembrando que a gente vai sempre aplicar as nossas 3 técnicas, skimming, scanning, inference. Lembrando que o inference eu faço ao longo, porque é a minha interpretação, meu brainstorming, trazendo meu conhecimento do mundo, junto com o contraste do que o texto me apresenta. Skimming é a nata, né? O superficial. Scanning, eu vou escanear o texto em busca de respostas. Então, eu tenho que ir primeiro na questão. Então, lembrando também, gente, que a questão, né, o enunciado de uma questão, traz sempre uma cola muito boa, né? Traz sempre já um grande, uma introdução ao que você pode procurar no texto. Ajuda bastante se a gente der uma boa lida no enunciado, prestar bem atenção, tá? Nesse enunciado em particular, ele já traz, inclusive, a palavra, um termo que é fundamental para a gente poder interpretar esse texto. Ele vai estar no texto, né? Esse termo. Bom, na verdade, a questão é sobre esse termo, né? Então, assim, vamos começar pelo skimming. Mas antes eu queria falar com vocês que é mais uma questão sobre identidade e etnia, né, gente? Logo na primeira linha desse texto, a gente já vê o quê? Michelle Obama, que é a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? Esposa de Barack Obama. Então, a gente, que é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então, a gente já sabe que essa questão, mais uma vez, vai trazer pra gente identidade. Só de bater o olho nisso aí, identidade e etnia, né? É um tema bem recorrente no Enem, né, gente? Tem um vídeo agora também no canal, depois vocês dão uma olhada, vou deixar na descrição aqui do vídeo, que é um vídeo só sobre as temáticas mais recorrentes no Enem de língua estrangeira, especialmente aqui o nosso foco em inglês, mas também na de espanhol. Essas temáticas são muito recorrentes. E aí, esse tema da etnia, né, é muito recorrente, né? Vamos lá, vamos partir aqui para o nosso skimming. Procuro a primeira coisa, imagem. Não tem? Vou para o título. Tem um título aqui, becoming. Becoming não é uma cognata, infelizmente. Cognata, né? Lembrando, a gente compartilha a raiz do latim, né, na língua portuguesa e na língua inglesa, porque, né, nós temos essa origem, e a língua inglesa também, por conta da invasão do exército romano, né, da ocupação romana durante muito tempo na Grã-Bretanha Antiga. Então, eles têm também essa origem. Então, muitas palavras são semelhantes, ou até mesmo muito parecidas, quase que iguais. Becoming não é uma delas, ela é de origem germânica, que são daqueles povos, que a questão 2 foi sobre os povos, né, que fizeram parte da formação do povo bretão, do povo britânico, né, do povo inglês e da língua inglesa. Ela não é de origem do latim, então a gente não vai conseguir associar com nenhuma palavra. Becoming quer dizer se tornando, né? Então, assim, esse NG do final, lembrando, é o gerúndio, que é o ando, indo, endo, né? Dá essa continuidade. Becoming, se tornando, né? Se fosse become, tornar, se tornar. Então, vamos lá. Então, eu vou para a fonte também, porque eu olho aqui, a gente vai identificar o gênero e o tipo do texto, né? O tipo, lembra, é associado à forma, o formato. Se tem um formato de uma receita, de um poema, fica mais fácil de identificar. Mas esse texto, ele tá mais quadradinho, né? Então, é um texto que eu não vou conseguir de cara identificar. Eu vou para a fonte. Na fonte, mais uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o site e também o link para um vídeo do nosso canal aqui, sobre alguns sites que são muito recorrentes. E esse é um deles, que é o The New York Times. Então, o New York Times Online, ele aparece bastante trechos de artigos que são retirados do The New York Times, que é um jornal, né, que tem sua forma impressa, como mais antiga forma, né? Mas tem um formato online agora, e é muito interessante vocês visitarem, lerem artigos de lá, porque eles trabalham com temas super atuais e tá sempre
né, tendo muitos assuntos que caem no Enem. E volta e meia no Enem de inglês, vocês vão ver artigos, né, trechos de artigos do New York Times. Então, vou deixar também o link para esse vídeo aqui na descrição, tá? Bom, então a gente já sabe que é um artigo do newspaper, né, do jornal New York Times. Online ali, que tá .com, então a gente já sabe que é online. Bom, aí eu vou fazer o quê? Vou pro meu scanning. Então, o que eu faço antes do scanning? Leio o enunciado, a minha questão. Tem que saber o que procurar no texto, né? O scanning não é escanear em busca de informações específicas? Então, vou lá. Então, a crítica do livro de memórias de Michelle Obama, que tá lá na primeira linha do texto também, né, gente? Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Olha aí, o tema das identidades, o tema das etnias, né? Nesse contexto, o uso do vocabulário unthinkable ressalta que... Então, vamos prestar primeiro atenção nesse vocábulo, né? A gente já trabalhou também, já tem post no Instagram e vídeos sobre prefixos e sufixos, que são aquelas partículas que a gente adiciona antes, no início da palavra ou no final, e modifica o sentido da palavra base, né? A gente vai pensar aqui, think, que tá bem no meio, na é o prefixo, que vem pré, antes, e able, que tá no final, que é o sufixo, vem depois. Então, think é a palavra base, pensar, think. Que dá uma negação, a gente trabalhou com esse prefixo na questão 2 também, né? Quando é colocado antes da palavra base, unthink, então nega, né? Able, no final, unthinkable. Então, esse able é ável, né? Vamos brincar aqui. Então, é como se falasse assim, ável, né? Unthinkable, impensável. Então, uma coisa que não se consegue pensar, não se consegue conceber. Inconcebível. Esse evil é o able. E o de negação é o né? Então, trabalhamos com essa palavra, a sufixação e a prefixação dela. Ela é uma palavra-chave para a gente identificar aqui, tá no enunciado. E o que ela ressalta no texto? O que é unthinkable? O que é impensável, gente? Aí eu vou fazer o quê? Vou para aquela outra técnica de interpretação, a identificação do topic sentence. Lembra? Topic sentence é o tópico central de um texto, ou de um parágrafo, ou de uma frase. Então, a gente geralmente... Falei para vocês já que como os textos das provas de língua estrangeira do Enem são mais curtos, fica até mais fácil a gente identificar isso, porque eles normalmente aparecem no primeiro parágrafo, logo nas primeiras linhas. E a gente já viu ali, back in the ancestral homeland of Michelle Obama, né? Então, back in, de volta a, back, lá atrás, de volta. Ancestral é uma cognata, né? Ancestral, né? Então, homeland é a terra natal da pessoa. Home, ó, de lar, né? Land, terra natal, de Michelle Obama. Black women, olha aí, black women, as mulheres negras, eram, né? Rarely granted the honorific Miss or Mrs. Eram raramente concebidas, né? A honra de ser chamadas por títulos como Miss, né, senhorita, ou Mrs., senhora. Né? As mulheres negras, elas não recebiam esses títulos, elas não eram chamadas por esses títulos. Então, a gente já tem aí o tópico que está tratando dessa questão, né? E a gente lembra aí, fixa na mente a palavra unthinkable, né? Então, você observa esse primeiro parágrafo e identifica já do que se trata. Dessa diferença aí de tratamento com as mulheres negras na época da Michelle Obama, lá na sua terra natal. E aí ele continua, but were addressed by their first name. Então, but, que é
um linking word, né, uma palavra de ligação, que indica a contraste, né, but, porém, né, mas. Então, were addressed, né, elas eram abordadas, chamadas, né, by their first name, pelo first name, primeiro, first name, né, or simply as girl or auntie. Então, ou simplesmente ela é chamada de girl, tipo girl, né, é uma gíria girl, né, é um girl, ou auntie, tipo tia. Olha aí as tias da escola. Por isso que tem professores que não gostam, professoras, né, que não gostam de ser chamadas de tia. Então, assim, porque... Nossa, me comportar, gente. Porque aí é o famoso tia. Tia, se você não tem um título, se você não tem uma importância, você é a tia, né? Então, or worse, ou pior. Olha esse worse que é o comparativo, né? De ruim. Bad, worse, porque é uma exceção, então a gente não acrescenta o ER e tal. Então, ou pior ainda, elas são chamadas ainda de pior, de repente de nomes, de xingamentos e tal, né? Então, olha só, a gente segue o texto percebendo que toda essa crítica é em relação a esse tratamento à mulher. Aí lá embaixo, onde eu já percebo que na última linha tem a palavra que está no enunciado, se eu quiser agilizar ainda mais, aí eu vou ver ali. The very idea of a black woman as first lady, a ideia de, né, the very idea, a ideia então, sim, de uma mulher negra, na black woman, as a first lady, uma primeira dama of the land, né, daquela terra, well, that would have been unthinkable, né? Seria o quê? Impensável. Então, a gente vê aí as posições da mulher negra sendo diferentes, desiguais. Olha aí as questões conversando entre si. Questão 2 falou justamente, né? O autor falava justamente da necessidade do respeito e da igualdade, né? Adicione todos os ingredientes iguais, que eram as nacionalidades. Então, quando você tem essa diferença no respeito e na valorização das etnias, você tem um uneven, né, cultural melting pot, né, igual da questão 2. Você tem aí um caldeirão desigual, né, cultural, porque algumas vão ser mais valorizadas do que outras, causando uma falta de respeito por essas que estão sendo desvalorizadas em detrimento a outras que são supervalorizadas. Então, muito interessante essa conversa entre as questões da prova de inglês, né, gente? Então, o que essa palavra unthinkable vai ressaltar? Visto que a gente já observou no texto, né? A ascensão social era improvável. B, a mudança de nome era impensável. Mudança de nome, gente. C, a origem do indivíduo era irrelevante. E se fosse irrelevante, não teria desigualdade, não teria uma comparação, né? Já logo de cara. D, o trabalho feminino era inimaginável. Se falou de trabalho feminino. O comportamento parental, né, de os pais, era irresponsável? Se falou de comportamento parental? Então, assim, é legal você dar uma olhada para confirmar no meio do texto, porque a gente leu o primeiro parágrafo, onde estava o topic sentence, e a gente leu o último parágrafo, que, né, as últimas 2 linhas, que é onde estava a palavra do enunciado. Mas a gente não leu no meio para só vocês garantirem, se vocês acham alguma palavra ali que se associa a alguma das opções, mas vamos direto à questão, que a opção correta, que é a letra A. A ascensão social era improvável ou impensável, unthinkable, né? Então é isso que a palavra unthinkable ressalta. Era impensável, era improvável pensar uma mulher negra ascendendo na sociedade, né? Mudando ali de um extrato social mais baixo, né,
para outro. Então, assumindo um título de Miss, de senhorita, ou Messrs, de senhora, era improvável. É isso, questão A é a questão correta da questão 3, né, a opção correta, perdão, da questão 3 da prova de inglês do Enem de 2021. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.